nossos estúdios ao vivo conosco, Moza, técnico do Coritiba, campeão brasileiro da Série B. Muito bem-vindo, estamos muito felizes com a sua presença por aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu também tô feliz com o convite. A gente tem uma amizade de longa data, né? É. Um dos motivos que eu vim também foi que bom, fico feliz. Pra gente poder bater um papo. Vai. Não sou só eu que tô velho, né? Ô, Mozart, antes de mais nada, parabéns. Obrigado. Mozart, quando você chegou no final do ano passado, você imaginou que ia ser desse jeito o desfecho do ano, ou ia ser mais sofrido, ia ser menos sofrido? Quando você olha para dezembro do ano passado, como é que você imaginava que ia ser esse dezembro? Olha, eu sabia que ia ser um ano desafiador, né? Mas eu confesso que eu estou um pouco frustrado, que eu também queria ter sido campeão paranaense, né? Então, porém, aqueles 3 meses foram 3 meses de reformulação, de luta, de crescimento. E aí, graças a Deus, o desfecho de 2025 é como eu sonhava, assim, com o título, com acesso. E, assim, graças a Deus aconteceu dessa forma. Porém, eu sabia que ia ser um ano desafiador, porque quando você tenta reconstruir alguma coisa, e aí reconstruir uma identidade, um modelo, uma ideia, é sempre turbulento, porque ao contrário do que as pessoas imaginam, o futebol não acontece do dia para a noite, não existe pó mágico que você faz e no dia seguinte ele está pronto. Não, ele é um processo constante. E eu vinha de 2 anos muito bons, assim, de desempenho e resultado. Quando eu chego em 23 no Mirassol, 12 atletas já tinham sido meus jogadores, então foi muito rápido a minha adaptação e a adaptação do Mirassol em relação ao meu trabalho, porque 12 atletas já tinham sido meus atletas. De 23 para 24 mantivemos a base do time, aí conquistamos o vice-campeonato. Então foram 2 anos de uma sequência e as coisas aconteceram naturalmente. Aqui eu sabia que seria uma reconstrução, e a reconstrução sempre é muito difícil, porque não é só o modelo de jogo, não são só os comportamentos coletivos, é a identidade, é a mentalidade, enfim, é uma transformação realmente geral. Então essa transformação realmente ela leva um pouco de tempo, por isso que eu tenho convicção que depois dessa conquista e da forma que foi, a tendência é que as coisas e o hábito de vencer também, eu acho que nós construímos essa identidade dentro da nossa equipe, o hábito de vencer. Então, e vencer é gostoso, né? Então, porém, para vencer exige muito sacrifício, muita luta, enfim. Então, eu acredito que 2026 será realmente um ano ainda melhor do que foi 25. Não sei se é possível, mas eu tenho essa convicção. Essa é a primeira pergunta. Tá fechado já para 2026? Não 100%. Nós estamos assim, em processo aí de conversa, mas eu acredito e tenho fé que o desfecho vai ser positivo. A gente vê a atuação do Coritiba, né, de forma geral, e o torcedor também, né, vê mais atuação ali dentro de campo, o resultado do trabalho que é feito internamente, que a gente não consegue acompanhar com tanta minúcia, que é uma defesa sólida, um time regular desde o início do campeonato, né? O Coritiba sempre se destacou por isso em relação a todos os outros times ali que subiram para a primeira divisão. O que a gente não vê, né, de mais de bastidor, que você acha que fez diferença nessa campanha que o Coritiba fez? Primeiro, os jogadores, eles são os protagonistas desse esporte. A função do treinador é uma função de facilitador. Não estou me eximindo dos créditos, nada disso. Acho que com certeza eu tenho a minha parcela, mas o fato dos jogadores terem abraçado a minha ideia e se conectado entre eles foi determinante para nós construirmos o resultado. E aí abrir um parênteses, assim, talvez as pessoas aqui de Curitiba não acompanharam assim a minha trajetória de 2020 até 2024, quando eu chego aqui, e eu tenho bastante orgulho do que nós fizemos aqui, porque nós vencemos talvez de uma forma diferente do que eu vinha fazendo nos últimos 5 anos, né? Então, se você pega o CSA de 2021, nós fomos talvez uma das equipes que mais foi positiva ofensivamente. 22 no Guarani também, 23 e 23 no Mirassol. Nós tínhamos, era uma das equipes que mais tinha o controle do jogo. 24 um pouquinho diferente,
dividíamos com os adversários, e 25, uma equipe muito mais parecida com o Mirassol de 24 do que com as minhas outras equipes. Isso é motivo de orgulho, porque o futebol, ele é bem democrático, e ainda bem que é assim, né? Então tem várias formas de vencer, e nós demonstramos que, sendo uma equipe coletivamente forte, defendendo bem. E aí eu gosto de abrir outro parênteses, porque ninguém vence por acaso, né? Principalmente numa competição de 38 rodadas. Então, para você... E aí, chegar na primeira colocação é difícil, se manter é mais difícil ainda. Eu já fiz campeonatos de recuperação, né, como o Atlético fez, e é a primeira vez, juntamente com o ano passado, de ficar no G4, mas é a primeira vez que a minha equipe fica 90% da competição no G4 e 50% na primeira colocação. Eu posso confessar para vocês e garantir para vocês que fazer esse tipo de campeonato é muito mais difícil, porque você tem que se manter na primeira colocação, você tem que esticar a corda o tempo todo. Faca no pescoço o tempo inteiro. O tempo todo. Então, e aí tem que abrir mais parênteses para os jogadores, porque me aguentar durante 11 meses, depois desses 8 da Série B e se manter no topo aí da forma que foi, e ser campeão na última rodada. Então, assim, foi realmente um roteiro que eu acho que talvez nem nos melhores sonhos eu imaginava que seria assim. Mas graças a Deus que acabou dessa forma. Você teria feito alguma coisa diferente? Teve algum jogo, algum momento mais desafiador para você? Assim, apesar de ter sido a melhor defesa do campeonato, eu me lamento ainda dos 10 gols que nós tomamos para times rebaixados. De novo, ano passado nós fomos a melhor defesa com 26 gols sofridos, tomamos 11 dos times rebaixados. Esse ano nós tomamos 23 somente, porém 10 dos times rebaixados. Isso é, mesmo sendo campeão e com a melhor defesa, é uma frustração ainda que eu levo, assim, porque a gente sempre busca a excelência. Infelizmente é difícil de você atingir, mas a gente sempre está buscando ela. O que eu faria diferente, assim, talvez teria me acertado antes com o Josué. Pelo jogador que ele teria me ajudado já nos primeiros 3 meses, né? E acabou depois da nossa conversa e da forma que a gente se entendeu. Ele foi talvez um dos melhores jogadores da Série B, se não foi o melhor, né? Juntamente com... exatamente. Ô Mozart, uma coisa assim que acho que durante todo o ano teve gente que te apoiou e gente que te cornetou. Normal. Acho que isso é natural e normal, né? Mas assim, o quanto você utilizou disso? É que você falou já várias vezes que você ouve pouquíssimo, né? Pouco. Se você ficar vendo tudo isso aí, você vai ficar maluco. Você usou essa frase aí, né? Falou, vou ficar louco se eu ficar entrando em rede social e coisa assim. Mas isso, de certa forma, te dá um combustível? O cara que te critica, ou isso não interfere em absolutamente nada internamente? Porque a gente sabe que tem muito jogador, por exemplo, que adora acabar o jogo, pegar ali o celular e é afetado por aquilo. Muito. Assim, para mim o combustível é poder vencer sempre, assim. Esse é o meu maior combustível, assim, de estar se provando todos os dias, e graças a Deus eu estou conseguindo, assim, juntamente com a minha comissão técnica, a gente vem conseguindo se provar todos os dias, assim. Mas para mim o elogio é muito pior do que a crítica, assim. Eu prefiro ver até a crítica, assim, eu aceito ela e acho natural, mas eu não vejo, são os elogios que eu não vejo, porque o elogio, ele é terrível para te tirar do eixo, tirar do caminho, te criar uma ilusão que muitas vezes não existe. Então, eu sou muito focado, assim, no meu trabalho, no resultado que eu tenho que entregar. Eu fui contratado para levar o Coritiba à Série A, graças a Deus nós conseguimos, e com mérito, né, e ainda conseguimos o título, e um título nacional que ficou marcado para a história e vai ficar marcado para a história do clube. Então, assim, eu acho que a crítica ela é natural, às vezes ela é desmedida, assim. A rede social, ninguém tem controle sobre ela, então eu acho que porém, assim, a minha relação com vocês da imprensa, com os meus jogadores, com o clube, é sempre tentando ser o mais respeitoso possível. Infelizmente, algumas críticas elas passam um pouquinho do ponto na questão do respeito, mas aí eu não controlo o que as pessoas falam, deixo de falar, acham ou deixo de achar. Eu controlo o que eu vou entregar para os meus jogadores, para o clube, a forma que eu trabalho, a minha conduta, é isso que depende de mim, aí isso eu tento sempre fazer o melhor.
E até aproveitando a questão do Josué, como é que foi essa conversa? Como é que foi a conversa assim, do Josué? Eu não vou entrar no mérito. Não precisa entrar nos detalhes, mas assim, foi numa sala parecida com essa, que é a nossa sala de análise lá. Mas tinha todo esse pessoal também. Não. A verdade, eu quase chamei um pra separar. Faltou um juiz, então. Faltou. Mas foi uma conversa, assim, que pra mim foi um aprendizado ali, talvez de 4, 5 anos de treinador, assim, porque tem coisas, meu, que... Uma das coisas que eu acho que eu tô melhorando, assim, na minha carreira é humanizar um pouco a minha relação em relação aos jogadores. Porque o jogador não é robô, ele não é de ligar e desligar um botão, ele tem sentimento, ele tem os seus valores, a sua criação, e cada um é criado de um jeito, mas ele é um ser humano. Então eu estou tentando, ao longo desses últimos anos, tentar humanizar um pouco mais a minha relação, e graças a Deus vem dando certo. E aí o Josué é prova disso, né? Quando nós nos aproximamos como pessoa, como ser humano, nós dois, o futebol dele fez assim. Então, porque realmente ele é um jogador acima da média, e na minha opinião, na Série A ele vai jogar melhor do que ele jogou na Série B, na minha opinião. Porque a Série A tem um pouco mais de espaço, né? Os campos são melhores, a atmosfera dos jogos são atmosferas que movem ele, né? Então eu tenho convicção que ele vai jogar ainda melhor. Então você já está gravando também uma permanência do Josué para o ano que vem. Mas ele assinou, ele já veio com a renovação automática ali, assim, enfim, eu não entro no mérito, que eu também não sei, mas ele com certeza ficará para 2026, né? Que é um jogador bem importante para nós. Outro jogador também que a gente fala bastante, né? Além do Josué, mas até por ser um prata da casa, é o Morisco, né? Como que você vê o Morisco em relação a ser um jogador jovem numa posição difícil, em que o Curitiba, lógico que ia sofrer uma baita pressão, e ele em vários jogos segurou a onda, né? Teve uma maturidade grande. Como que você vê ele nesse momento da carreira, e o que você imagina do Morisco daqui a uns anos, assim? Porque ele já desperta interesse, né? E olhos de grandes clubes. Assim... Eu fiquei feliz também com o último jogo, que nós terminamos o jogo com o Morisco, o Rony e o Felipe, né? 3 jogadores da categoria de base do Coritiba, que historicamente formam jogadores de excelente nível. O Pedro Morisco é um 0-4, um goleiro que é bem jovem, é difícil você assumir a titularidade há 2 anos já sendo titular de uma equipe como o Coritiba, a exigência que é. Mas assim, é um menino que assim, tem uma criação muito boa, tive a oportunidade de conhecer os pais, inclusive, e é um menino que está há 11 anos no clube, tem uma formação, e aí abrir um parênteses para todos os treinadores que passaram na vida do Morisco, que realmente ele é um jogador muito bem formado, assim, tem um entendimento grande do jogo. E aí, falando do profissional, né, o menino que chega muito cedo, é o primeiro a chegar, então ele e o Seba ficam competindo para ver quem chega antes. E é um dos últimos a sair. Então ele tem uma ética de trabalho e aí atrelado ao talento natural dele, que realmente ele tem um talento acima da média, e ele tem uma carreira fantástica. Eu peço a Deus que ele chegue à seleção brasileira, que ele jogue Copa do Mundo, e o interesse de outros clubes vai ser natural, né? Então eu espero não perdê-lo agora. A gente nunca sabe como funciona, e os números que acontecem hoje aí são números importantes, assim, mas eu espero não perdê-lo, mas que propostas virão por ele, pelo Rony, vai ser muito natural que aconteça. Mozart, naquele amistoso com o Santos, a gente usou muito esse momento quando a gente tentava entender a temporada do Curitiba. O Rogério te pergunta, né, o que você estava vendo naquele momento, e se diz, olha, eu preciso entender o que o Curitiba é. Se o Curitiba vai ser propositivo, se vai ser um time reativo. Dali são 13 dias até o jogo do Vila Nova. Do Vila Nova em diante, o Curitiba vira o time mais regular da Série B e ganha, como você falou, 90% do período no G4, 16 rodadas, né? Foi o time junto com o Goiás que mais ficou na liderança do campeonato. Conta um pouco desses 13 dias. Como é que foi a formação? Porque você sai daquele momento de intensa instabilidade para ser o time mais regular, que é desafiador, mas querendo ou não, todo mundo quer ser esse time regular que comanda praticamente a tabela o ano inteiro. O amistoso do Santos, vocês vão puxar na memória a estrutura que nós jogamos com 2 volantes, com 2 centravantes, né? Coisa que eu nunca tinha feito nos últimos 5 anos, né? Então ali para mim foi bem importante fazer aquele jogo duro, assim, em termos de desempenho e resultado. Mas ali caiu a ficha e falou, não, você tem que voltar a fazer as coisas que você vinha fazendo anteriormente, nos últimos anos. Então, e ali foi uma mudança de chave. E, inclusive no dia seguinte,
na nossa representação, falei para os jogadores, pessoal, nos últimos 5 anos eu venho trabalhando dessa forma e graças a Deus tendo resultado assim. Então nós vamos voltar a fazer essas coisas aqui. E aí os 13 dias de treinamento, e aí tem a participação que é determinante dos jogadores, de entrega, de dedicação, e assim, eu acho que nós não fomos nem um time propositivo e nem um time reativo, porque eu particularmente não acredito muito nesses rótulos. Assim, para mim, hoje, com a exigência que é o jogo, um time tem que saber fazer tudo. Era um time de controle, na verdade. Né? Exatamente. E aí é uma característica das minhas equipes, de ter um pouco mais de controle. Eu não acredito na trocação, né? Eu acho que é legal para quem está assistindo, para quem mais para o treinador que está trabalhando não é muito agradável de se ver, né? Então, assim, eu acredito nesse controle, porque o controle vai te dar a regularidade que é um campeonato de pontos corridos exige. Então, eu acho que aquele foi um grande divisor de águas, inclusive para mim, assim. Para mim voltar, pôr a cabeça no lugar, voltar a fazer as coisas que nos últimos 5 anos eu vinha fazendo, e graças a Deus deu certo, assim, né? Porque nós criamos uma identidade, e aí tem uns que gostam, outros não, e tá tudo certo em relação a isso, mas é inegável, e ninguém pode negar que a nossa equipe tem uma identidade. Então, e foi essa identidade que fez com que nós fizéssemos um campeonato extremamente irregular e fomos coroados, graças a Deus, com o título. Mozart, me chamou a atenção que você falou agora há pouco sobre você melhorar nessa tua carreira como treinador o fato de lidar com o aspecto humano dos jogadores. Eu conversei há algumas semanas com o Lucas de Paula e ele, elogiando muito o teu trabalho, falou que talvez ali na visão dele o principal ingrediente para esse acesso do Coritiba tenha sido o ambiente que foi criado do elenco, do clube num geral, né? Ele falou que o clube se tornou muito fechado, não só o grupo de jogadores. E isso é uma característica muito forte do teu trabalho, né? Já nos tempos de Mirassol, eu lembro que quando você acerta aqui com o Coritiba, tiveram jogadores que mandaram mensagens que falaram, ó, o Mozart é sensacional. O trabalho que ele faz. Cito o Guilherme Biro, trabalhou com você no Mirassol. O Kleberson, que foi teu zagueiro. Eu respeito que o Biro é meu filhão, assim. Não, ele, a Letícia, todo mundo mandou mensagem. Falam que a Martina é tua neta, né, inclusive. Chama minha esposa de mãe. Então. Teve o Kleberson, zagueiro, trabalhou contigo no CSA, também falou, ó, vocês vão subir porque o Mozart, ele faz um trabalho realmente muito acima da média. E aí isso vem caracterizando o teu trabalho em outros clubes. Queria que você falasse sobre essa família que foi criada dentro do Coritiba nesse ano e que você destacou em algumas passagens no campeonato, porque em algumas vezes você cita: os jogadores nunca deixaram de acreditar, mesmo nos momentos mais difíceis, todo mundo sempre acreditou que lá no final viria o acesso, veio não só o acesso, mas também como título. Pegando meus últimos 2 anos de Mirassol, uma característica que tinha muito forte naqueles 2 anos era a questão familiar. As famílias dos jogadores, comissão técnica, o Juninho tem essa característica de ser paizão de todos, assim, aquilo ali foi uma coisa muito forte no nosso trabalho, e eu tentei trazer essa realidade para dentro do Coritiba, assim, tanto é que, e aí, mérito do Juan, né, a gente chama do gringo, né, do Juan, do próprio William, de nós trazemos as famílias para dentro do CT, assim, né, as esposas que têm um papel determinante assim para o sucesso do jogador, e aí eu posso garantir isso para vocês, a esposa é bem importante nesse processo, então, que ela muitas vezes que te fala a verdade em momentos porque o ambiente de futebol é um ambiente muito bajulador, que não se fala a verdade muitas vezes, e a esposa é aquela que tem esse poder sobre o marido, e eu falo por experiência própria. Às vezes a gente fica até com um pouco de medo delas, assim, né? É a treinadora. Então. Isso não é só no futebol, não. Pode ficar tranquilo. É a coach da casa. É a CEO da casa, né? É a CEO da casa, exatamente. Então, e aí os filhos frequentarem, as esposas, inclusive os vestiários pós-jogo. Então esse lado humano, ele é bem importante, assim, o lado família. Isso, na minha opinião, potencializa a capacidade do jogador. Ele melhora significativamente o desempenho dele. Então, e nós conseguimos criar essa relação dentro do clube. E para mim isso hoje é determinante para ter sucesso. Muitas perguntas aqui no chat. Primeiro, o teu fake aqui, o Mozart cabeludo.
Ele pergunta e pede para que você comente a mudança de clima no clube depois da chegada do Reginaldo Nascimento. Eu falo que o Regi foi a nossa melhor contratação de 2025, né? Assim, o Reginaldo Nascimento, nós nos conhecemos em 98, jogamos juntos 2 anos, né? E ele tem um carisma que é dele, assim, e um jeito de lidar com as turbulências, assim, de um jeito muito, muito dele, assim. É um cara que transita em todas as áreas do clube de maneira muito natural. A forma que ele fala com os jogadores, lida com os jogadores é uma forma bem especial, assim. Então ele foi um cara determinante no nosso título, assim. O Denis tem essa capacidade também de transitar, enfim, o Guila. Nós montamos realmente uma comissão técnica, e normalmente eu sou o cara que estou no holofote, mas sem a nossa comissão técnica, ali o Vitor, o Vitão, o Thiago Mel, o Rafa, enfim, o Marcelo que chegou depois, o Cadré, os 2 analistas, o Bruninho e o Rafa, nós montamos uma comissão. E uma coisa que me dá muito orgulho, e assim, não me entendam mal, tá? Que hoje em dia tem a questão ali do treinador estrangeiro e tal, não, mas é que a nossa comissão, tirando o Guila, que eu já considero o Guila curitibano também, ela praticamente toda curitibana, né? Então isso é um dos motivos que me dá bastante orgulho também de nós conseguirmos conquistar dentro da nossa cidade, do nosso estado, enfim, que muitas vezes não tem todo esse reconhecimento, mas graças a Deus nós criamos um ambiente, e o Regi foi determinante, mas a comissão técnica como um todo fez um trabalho brilhante. A pergunta, é claro, que mais está pipocando aqui no chat é com relação a planejamento. Quais as posições que você acha que o Coritiba tem que contratar para 2026? Quem que você acha que tem que ficar? Quantos jogadores você acha que tem que vir para o ano que vem? Ou vamos falar disso só depois das férias? Eu acho que é melhor depois das férias, né? Assim, a nossa meta, eu nem vou entrar no mérito de posições aqui, mas assim, a probabilidade serão entre 6 a 8 nomes aí, né? Então, que chegarão para o próximo ano. A gente vê o Mirassol fazendo uma campanha surpreendente na primeira divisão, né? Qual que é a ambição do Coritiba? É importante ter uma ambição? Qual que é a expectativa de você disputar uma primeira divisão com o Coritiba depois de 2 anos, né? Uma expectativa grande do torcedor de ver o clube se firmar na parte de cima. Eu confesso que para mim não tem muita surpresa assim na campanha do Mirassol, sabe? Talvez o grande público sim, pelo fato de ser o segundo menor orçamento da Série A. O Mirassol é a continuidade, né? É uma continuidade de ideia, de grupo. Dali tem jogadores que jogam juntos há 3 anos, isso faz uma diferença enorme, assim. Porque você cria a relação, né, esse sentimento de pertencimento com o clube. Isso é uma coisa difícil de você construir hoje no futebol brasileiro, porque o cara troca de clube todos os anos, então ele não cria nem afinidade com o clube, com a cidade. E no Mirassol tem jogadores da base do time, tanto é que 6 jogadores titulares esse ano eram titulares meus ano passado, então prova e daí tem aquele rótulo, né, da Série B, Série A, o cara joga na Série B, não joga na Série A. Eu particularmente não acredito muito nisso. Eu acredito no jogo coletivo, e o Mirassol é prova disso. E eu fico muito feliz não só por causa do Juninho, do clube, mas que o Mirassol está quebrando paradigmas importantes no futebol brasileiro, no Brasil inteiro, que cria-se mitos, que aí alimentam-se esses mitos e as pessoas acabam acreditando. Que tem que contratar 1 milhão de jogadores, que tem que trocar o time inteiro de um ano para o outro, que quem joga a Série B não pode jogar a Série A. O Mirassol ontem ganhou de 3-0 do Ceará, tem 63 pontos na Série A, está na zona de Libertadores, provavelmente vai entrar já na fase de grupos da Libertadores com o segundo menor orçamento da Série A. Por quê? Porque faz um jogo coletivo muito forte. Então é nisso que eu acredito. Significa que todos os jogadores vão ficar? Não, não é isso, mas com certeza nós vamos manter a espinha dorsal do time, e aí pontualmente nós vamos qualificar a nossa equipe, e coletivamente nós vamos ser mais fortes ano que vem do que nós fomos ano passado. Vai lá, Dal, que eu ia perguntar, mas manda ver. Eu só queria saber a questão da expectativa, você como treinador mesmo, né? Você ter essa oportunidade, a primeira numa Série A, você se sente preparado, e até a questão de que acho que a galera tá gostando de falar ultimamente que a Série B tá muito fraca e tal, né? Só que eu acho que talvez seja... Na minha vez que eu então, exatamente. Não, mas é que daí talvez, foi difícil. Talvez seja a diferença da qualidade técnica, que esse salto, né, da Série B pra Série A, não sei se você concorda com isso, que a Série A tá num nível muito alto em termos de até jogadores, muitas vezes, o investimento de grandes clubes que estão cada vez maiores. Como é que você se prepara para todas essas circunstâncias? E até a questão do estilo de jogo, né? Você acha que encaixa bem na Série A por conta dessa
defesa forte? Eu me sinto preparado. E aí eu não gosto muito de falar de mim assim, mas eu acho que os números falam por si só, né? Então, assim, se pegar aí de 2020 para 2025, acho que os meus números eles acabam respondendo essa primeira parte da pergunta. Então, existe, óbvio, uma diferença técnica da Série A para B, principalmente Flamengo e Palmeiras, eu vejo que são, e aí pelo fato do poder econômico dessas duas equipes realmente ser acima dos outros, assim, eu acho que o Flamengo ainda mais em termos técnicos, né? Mas você sendo mentalmente forte, você sendo uma equipe atlética, que eu acredito muito nisso, você tendo assim, jogadores que tenham esse sentimento de pertencimento, você sendo competitivo realmente, tendo a geladeira vazia. Eu gosto sempre de usar esse, que você abre a geladeira, não tem muita coisa ali para você pegar, você tendo essa fome, você compete contra qualquer adversário, não tem a menor dúvida disso, e nós vamos ser prova disso ano que vem também. O Will pergunta aqui, Mozart, qual a diferença que você vê do Mozart interino de 2020 pro Mozart técnico campeão de 2025? Nossa, uma diferença gigantesca, assim, como treinador, tem muita coisa que eu fazia naquele período que eu já não faço mais, inclusive de treinamento, assim. O futebol não existe certo, não existe errado, porém existem tendências, né? E eu tento estar o mais antenado possível com as tendências que acontecem no mundo. Então, graças a Deus, eu evoluí como pessoa nesses 6 anos. E aí, há 2 anos atrás, eu me converti, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Isso impactou bastante, assim, na minha carreira, no meu casamento. Isso me tornou, assim, eu me sinto uma pessoa muito melhor e muito mais preparada. E como treinador, assim, estou muito mais preparado hoje, né? Porque venho de 6 campeonatos de Série B seguidos, acertando, errando, melhorando, enfim, crescendo. Então, eu acredito que eu chego nesse momento, no meu melhor momento, assim, de carreira, e o momento que eu mais me sinto preparado para esse novo desafio. Ô, Mozart, você falou do Mirassol, e a gente tem muita gente tem 2 leituras, né? Uma vamos copiar tudo que o Mirassol fez, a outra o Mirassol é uma exceção que confirma uma regra. O que dá para replicar desse projeto de sucesso do Mirassol num clube de características totalmente diferentes como o Curitiba? A continuidade é uma coisa que dá para copiar. Então, continuidade o fato de eu permanecer já é uma coisa positiva. Alguns jogadores com certeza vão permanecer, é uma coisa parecida com o que o Mirassol está fazendo. É óbvio que o grau de exigência são muito diferentes, né? Mas uma coisa difícil de copiar, que o Mirassol vem fazendo isso há 40 anos, né? Sim. Então, assim, que parece que o Mirassol surgiu ontem. Não, o Juninho está lá há 40 anos. O modelo de jogo já foi introduzido há uns 15, 20 anos. Então, você imagina, o Mirassol talvez é um dos poucos clubes no Brasil que todas as categorias praticam o mesmo modelo. E parece que, o que significa? Que significa que eles jogam na mesma estrutura, todas as categorias. Então, assim, eles têm uma formação realmente que poucos clubes no Brasil conseguem fazer o que eles fazem. E aí não é por acaso que eles estão colhendo o que eles estão plantando há 15, 20 anos. Eu talvez, acho que nos últimos anos sou o treinador que mais ficou no cargo do Coritiba, né? Mas eu fiquei uma temporada só. Então, assim, assim, o problema é muito mais complexo. Nós poderíamos passar aqui 5 horas falando sobre isso. Então, é difícil copiar por esse motivo. O Mirassol faz há 20 anos, tá praticando um jeito de fazer futebol. E o Coritiba, acho que desde a chegada daí, tem que abrir o parênteses para o William Thomas, eu acho que vai tentar introduzir uma ideia, e espero que essa ideia seja duradoura, longeva, que realmente... E aí, quando você passa essa arrebentação de tomar algumas pancadas tal, e conquista, e nós, graças a Deus, conquistamos, a tendência é que essas coisas melhorem, se enraizem ainda mais, e aí você se reposicione de maneira definitiva. Então, eu acho que você paga o preço, né, de fazer um diferente. E aí, com certeza, de maneira sólida, você vai crescendo, e aí a coisa ela anda automaticamente, assim. Então, voltando, assim, é difícil copiar tudo, porque realmente é um trabalho de 20 anos, mas essa continuidade de jogador, de comissão técnica, é uma coisa que dá para copiar, e com certeza você colhe os frutos de maneira até rápida. Mozart, talvez um dos teus principais desafios para 2026 no Curitiba seja
o fator Couto Pereira. O Coritiba teve uma campanha muito boa, muito sólida, com méritos, foi campeão, mas se a gente for pegar só a campanha dentro de casa, o Coritiba ficou em 10º colocado. A campanha foi praticamente igual, foi muito parecida, né? Foram 35 pontos conquistados no Couto e 33 fora. Então existiu um equilíbrio, mas teve uma campanha de meio de tabela como mandante. Para a Série A, a gente sabe que a força do Couto Pereira historicamente sempre contou muito nas campanhas do Coritiba. Como é que você vai fazer para ter um desempenho melhor na primeira divisão? Assim, diferente da Série B para a Série A, os adversários no Couto, eles dificilmente vão mudar também totalmente a forma de jogar. E aí, Série A, eles vão se expor mais. Por característica, as equipes que vêm enfrentar o Coritiba na Série B, eles vieram mais fechados. E aí eu concordo que nós poderíamos ter produzido um pouco mais, mas você jogar contra 10 jogadores que ficam, tirando o CRB, que foi a única equipe que realmente nos enfrentou de maneira frontal, as outras equipes vieram com 10 jogadores, 11 jogadores atrás da linha da bola, e aí realmente não é tão simples assim de entrar. Mas eu acredito, e aí eu concordo, nós na Série A precisamos. Ano passado, assim, nós fomos o melhor mandante lá no Mirassol, e eu vinha com essa expectativa. Acabou. Ainda bem que o campeonato tem os jogos fora também, né? Então, e aí nós fomos o melhor visitante, né? Mas eu concordo, nós na Série A nós temos que, se nós não formos o melhor mandante, tá ali no top 3 ali para realmente fazer uma campanha importante. E eu tenho certeza que o torcedor vai continuar lotando, como fez na Série B, foi a melhor média de público junto com o Remo, né? Se não for a melhor média. Foi a maior. Foi a maior, né? E aí o torcedor ele foi importante nessa conquista também, e aí nós vamos fazer também a nossa parte dentro de casa para tentar estar entre os 3 melhores mandantes da Série A. As campanhas de Coritiba e Mirassol foram muito parecidas, né? Você pega ali alguns números, eles se assemelham muito. Talvez a maior diferença que teve foi exatamente essa questão dentro de casa, que ano passado você também teve a melhor defesa do campeonato com o Mirassol, no ano anterior a segunda melhor defesa, então já é algo que também vai caracterizando muito os teus trabalhos, mas a diferença grande foi esse aproveitamento como mandante, né? A exigência também do torcedor do Mirassol é diferente da exigência do torcedor do Coritiba, né? Eu cheguei, teve momentos do campeonato que com 15 minutos já queriam 2 trocas, assim, né? Então, ali atrás, ali a galera e aí, assim... Galera do Batel, né? O pessoal do canal ali. Então, assim, acaba que a exigência aqui é maior, né? E a paciência também. O curitibano não é um... Assim, eu sou curitibano também, né? Então, eu também entendo um pouco do torcedor. Mas, assim, e aí eu pedi eu acredito que depois dessa conquista, o torcedor ele vai vir com um pouco mais de paciência em relação a mim, em relação aos próprios jogadores, e aí nós temos que realmente fazer a nossa parte dentro do campo. De ter desempenho, de ganhar os jogos dentro de casa, de ter uma imposição ofensiva como o torcedor também espera, e nós também queremos. Então, e o torcedor, de novo, ele vai ser determinante em 2026 como ele foi em 2025. O Dimas pergunta aqui quais foram os maiores desafios nessa temporada e se foram de origem interna ou externa. O desafio foi ter uma equipe humilde, solidária, competitiva, que se conectasse. Eu acho que esses foram os maiores desafios, assim, e eu tenho muito orgulho do ambiente que nós criamos, assim. Eu não entendo outro caminho, assim, né? É um mito que tem no futebol que os jogadores não precisam se gostar para ter resultado. Eu, particularmente, não acredito nisso. Para mim, você pode ter... você não precisa ter afinidade com toda... Aqui é natural, você vai ter afinidade um mais com uma do que mais com o outro, mas eles precisam se gostar, se conectar, um brigar pelo outro, um lutar pelo outro, e isso é uma coisa que me dá muito orgulho que nós conseguimos criar dentro da nossa equipe, e isso foi determinante para o título. Qual que é a sensação, né, o sentimento de ser campeão pelo Coritiba, né, um clube que você tem uma relação muito próxima, e colocar o time de volta à primeira divisão, que é o mais importante, mas claro, o Coritiba se tornou o primeiro tricampeão aí da Série B. Assim, é um sentimento indescritível, assim. A primeira coisa que eu fiz quando acabou o jogo em Manaus foi ligar para minha esposa. Então eu liguei para ela, a gente sempre faz isso, chamada de vídeo para ver ela, para ver meus filhos. E eu fiquei assim, sorrindo assim, e nem sabia por quê, sabe aquele estado de esse que a ficha não cai. Eu acho que a minha ficha ainda não caiu até agora, assim, porque eu sou nascido e criado em Curitiba.
Joguei na categoria de base do Coritiba, tive a oportunidade de ser campeão como jogador. 26 anos depois, até estava falando com o Regi ontem na foto oficial do título, né? O Regi sentou do meu lado, falei, Regi, nós somos campeões aqui em 99 e 26 anos depois Deus está nos proporcionando ganhar um título nacional como comissão técnica. Então, assim, foi realmente muito especial. Eu confesso que ainda a ficha não caiu totalmente. Eu sou muito grato a Deus por ter me dado essa possibilidade, e assim, eu estou em êxtase até agora. Ô Zé, dia 7, Foz do Iguaçu, no Couto. Dia 17, um Atletiba na Arena. Dia 28, uma loucura aqui. A gente não sabe ainda quem vai ser, mas vai ser uma loucura. Agora já dá para te perguntar, agora com Curitiba na Série A, qual é o impacto do calendário novo? Olha, assim, eu acho que o único impacto negativo é iniciar dia 7 de janeiro, porque assim, nós voltamos dia 27 de dezembro, não tem tempo hábil para se preparar até o dia 7, né? Então a possibilidade da nossa equipe sub-20 fazer 2 jogos é grande, né? O dia 7 e dia 10, e provavelmente a nossa estreia seria no dia 14. Se não nada acontecer fora do planejamento, a probabilidade de acontecer isso é muito grande. Então, mas eu confesso que o calendário, eu sou favorável a esse calendário, porque vai premiar a regularidade novamente. Então, cada vez mais, né? Com certeza. Então, e aí um motivo a mais para você ter uma espinha dorsal de um ano para o outro. Porque quando o brasileiro começava em abril, você poderia usar o estadual e fazer ajustes. Hoje já não é assim, você tem que realmente começar dia 27 com 90% do teu elenco definido. Então isso vai ser uma coisa que nós vamos ter que ser cirúrgicos, nas contratações. E aí se preparar bem, iniciar forte o estadual para no dia 28 de janeiro tá pronto para estrear na Série. E até, Mozart, outro detalhe que eu acho que vai mudar muito a forma de pensar dos técnicos, o Curitiba e o Atlético vão estrear na Série dia 28 e no dia 31 já tem um mata-mata de campeonato, né? Passando de fase, né? Então não vai dar para poupar nada em momento nenhum. Né? Não, e já vou emendar a pergunta do Thiago, que ele pergunta se o Campeonato Paranaense é obrigação ou apenas oportunidade para observar jogadores. O Coritiba, quando entra no campeonato estadual, ele entra para vencer, então eu considero como obrigação. Tanto é que eu já tinha falado isso na minha apresentação em dezembro do ano passado, e mesmo gerando uma responsabilidade grande para mim, eu não poderia responder que nós usaríamos o estadual como laboratório. Eu não acredito nisso assim. É uma equipe do tamanho do Coritiba, dentro do próprio estado, quando ela entra para jogar o estadual, ela é uma das favoritas. Então nós temos que ter esse entendimento, ser humildes, porque tem outras equipes que se preparam, inclusive antes de nós, mas essa responsabilidade nós temos que saber administrar. O Mozart, cara, foi uma competição muito longa e um ano muito longo no geral, né? E até você respondeu após a partida contra o Amazonas sobre a questão das frustrações do Paranaense, da Copa do Brasil. E foram poucas as alterações, entre aspas, digamos, em termos de elenco mesmo, né? Daquele momento até o final. Como é que foi a parte mental, o trabalho de dia a dia, para fazer com que esses caras acreditassem de fato depois do que aconteceu na eliminação do estadual, na eliminação da Copa do Brasil? Convicção, assim, né? E eu acredito que a turbulência, ela produz perseverança, assim. Eu sou um cara bem perseverante e bastante convicção, que daí beira a teimosia, né? Que o pessoal já me chamou de teimoso, né? Persistente. Tá aqui. Então eu acho que eu encaro isso como uma qualidade, assim. O treinador, ele tem que ter convicções, assim. É óbvio que a gente faz ajustes, né? Você imagina se depois dessas eliminações eu chegasse no dia seguinte e mudasse 50%, 60% do time. Qual é a mensagem que eu mandaria para os jogadores, né? Então, assim, o fato de eu ter sido jogador, isso é um facilitador para mim, porque e eu sou um cara que assumo as minhas responsabilidades, porém internamente a gente tem um ambiente de bastante cobrança. Então assim, eu acho que a convicção foi determinante, assim. Eu tinha certeza absoluta que nós lutaríamos pelo acesso.
É óbvio, só que Deus sempre faz coisas melhores do que a gente imagina, que daí nos premiou com o título, né? Mas eu tinha tanta convicção no meu trabalho, e aí entra de novo a esposa, né? Ela tinha certeza absoluta que nós teríamos sucesso aqui. Então, assim, se Deus nos trouxe aqui, se a minha esposa tem certeza, se eu sou teimoso ao ponto de ter tanta convicção. Então, era trabalhar, se dedicar, convencer os jogadores que as coisas dariam certo. E até pensando nessa convicção, cara, eu arrumei tanta briga na minha cabeça no dia da vaia, do Atlético, do 0-0. Eu conversei com um monte de torcedor e o ano inteiro me chamaram de advogado teu, tá? Que bom. Não ganhei nada pra isso, mas... É verdade. Né? Não é verdade? Enfim. Te defendeu o ano inteiro. E apanhou. O que eu apanhei... Apanhamos juntos, então. Você acha que o jogador entrou pra não fazer gol? Mesmo com o entendimento. Eu também entendi o torcedor. A gente também transmitiu o jogo lá querendo que o Coxa ganhasse, querendo que fosse campeão. Sim. Mas não aconteceu e mesmo assim... conquistou acesso. O Gabriel, por exemplo, foi um dos caras que mais puxou o jogador lá dentro pra ir comemorar, né? Assim, te deixou frustrado? A maior frustração foi não ter sido campeão dentro de casa. Essa foi, assim, não tem nada que se iguale a essa frustração. Que seria realmente mais... Deus escreve certo por linhas certas. Então era para nós sermos campeões em Manaus. Com a volta do Josué, com a volta do Wallace, enfim. Era para ter sido dessa forma. Eu confesso que eu esperava as vaias. Eu já estava pronto para as vaias, não estava pronto para o vergonha. Isso eu confesso que foi frustrante assim para mim. Porque assim, esses jogadores entregaram muito para o time. O torcedor entregou muito para nós também. O fato de ter sido a maior média da Série B é louvável. Mas a vaia eu esperava, o vergonha eu não esperava, porque foi uma competição de muita luta, e conquistar um acesso dentro de casa foi um resultado também importante, assim, depois assim, acho que poucas, assim, era improvável, assim, que nós subiríamos na penúltima rodada, né? Então, ano passado nós subimos na última, né? Ganhamos da Chapecoense em casa lá com o Mirassol, e eu fui muito grato, assim, depois do jogo, a Isa, meus filhos entraram no vestiário, eu estava assim, feliz, aliviado por ter conquistado o acesso dentro de casa, com uma rodada de antecedência, né? Então, assim, entendo as vaias, apesar de não concordar com todas elas, mas entendo. Mas com vergonha, eu confesso que foi frustrante assim para mim. Porque eu faço até esse paralelo, porque em 2021, inclusive eu e o PH trabalhávamos no clube quando o Coritiba conquista o acesso contra o Brasil de Pelotas em casa. Uma vitória, um gol no final, e foi uma festa danada. Quer dizer, o acesso na verdade veio no outro dia só, né? O Coritiba ganha o jogo e ainda depende de outro resultado no outro dia para conquistar esse acesso. E daí eu fiz esse paralelo porque na 37ª rodada desse ano, o Coritiba foi o único time a conquistar esse acesso. E pra mim foi muito injusto, o grito de vergonha principalmente, né? Então por isso que eu queria saber essa questão. Tudo é a forma que você encara a vida também, né? Eu sou um cara bem otimista, assim, você pode ver o copo cheio, você pode ver meio cheio, meio vazio. Então, e aí assim, eu tento ser otimista e vi aquele resultado como assim, eu fui contratado para ser um dos caras que levasse o time à Série A, e naquele momento nós tínhamos conseguido o objetivo. Então eu estava bem feliz com o objetivo conquistado. Agora, claro que você, como você disse, já queria o título diante do Atlético, diante da torcida, da volta olímpica em casa. Em algum momento você imaginou que o título ia ser disputado na última rodada junto ali com o rival, Mozart? Não. Que isso ia agonizar pontinho a pontinho ali, valendo o caneco? Não imaginei. O Atlético, assim, eles fizeram um campeonato importante, assim, de recuperação, né? E chegaram na última rodada com chance de título ainda. Então eu acredito que isso ainda deu um ingrediente especial pro nosso título, né? De chegar na última rodada já com acesso garantido, porém disputando o título com o nosso maior rival. Então, e aí prova que nós fizemos realmente um campeonato maiúsculo, assim, de regularidade, de luta. Se manter no topo não é fácil. Chegar é difícil, mas se manter é ainda mais difícil. E aí, porque eu já fiz um campeonato de recuperação e posso garantir para vocês, fazer um campeonato de ponta de tabela e se manter na ponta é muito mais difícil do que fazer um campeonato de recuperação. Isso eu posso garantir para vocês. O que você falaria pro Mozart lá do início da temporada?
você vai ser campeão brasileiro. Provavelmente ele não acreditaria. Assim, acredita, meu, escuta a tua esposa. Vai conversar com o Josué. Acredita, conversa com o Josué antes, resolve. Assim, mas tenha fé em Deus e convicção no teu trabalho, que com fé e dedicação as coisas acontecem. É isso que eu falaria para ele. Você subiu o Mirassol ano passado, subiu o Curitiba esse ano. O que você pode falar pra gente? Qual que é o verdadeiro segredo pra conquistar o acesso numa Série B? Puxa vida. Dedicação diária, não se preocupar com o ruído externo. O Bernardinho fala muito isso, assim, né? O que é ruído, assim, não faz parte do teu trabalho, então a gente não controla. Se dedicar realmente, não achar que você é melhor do que os outros. Ele fala outra coisa, é um cara que eu gosto muito, apesar de ser outro esporte, você não é especial, né? Eventualmente você faz alguma coisa especial, então eu tento seguir minha vida dessa forma. Não achar que eu sou melhor que ninguém, que tenho as minhas qualidades, os meus defeitos, e sou um cara extremamente dedicado e trabalhador, então é dessa forma. E assim, sou competidor por natureza, então eu vou continuar competindo. Eu quero chegar à seleção brasileira, eu quero trabalhar fora do país, então eu não imponho limites para o meu trabalho. Se alguém me mostrar onde está escrito que eu não consigo, aí eu deixo de sonhar. Então, como ninguém vai conseguir me apresentar onde está escrito onde eu posso chegar, eu vou todos os dias realmente querer melhorar e chegar no mais alto nível possível, que graças a Deus eu já estou, né? Você já falou aqui, a gente deu um spoiler aí da questão de reforços, planejamento, vai esfriar a cabeça agora e curtir as suas férias, mas o Matt Borges pergunta aqui quantos por cento dessa espinha dorsal do time que tem hoje e de que forma você vai sentar junto com a diretoria de novo para indicar jogadores? Você pretende participar dessa escolha das novas peças diretamente? Eu sempre participo, né? Bom, vou pegar alguns exemplos rápidos, assim, né? Della Torre foi escolha minha, eu Gustavo Coutinho, Alex Silva, Zeca, né? Então eu participo diretamente, juntamente. A gente faz em muitas mãos, né? Até porque é importante todos participarem e a gente chegar num consenso. Em termos de porcentagem, é difícil cravar uma porcentagem, mas acredito que entre pelo menos 40% e 50% a gente consiga manter. E aí os ajustes necessários para nós deixarmos a nossa equipe ainda mais competitiva, inclusive na parte física, de estatura, enfim, de técnica. Então nós vamos fazer esses ajustes aí com certeza. E Moser, em cima disso, a ideia é manter ainda um elenco um pouco mais curto do que o normal. Trabalhar com menos gente do que o habitual. Eu entendo que um número ideal gira em torno de 24 atletas de linha e nós já temos 4 goleiros, né? Porque eu acredito muito no processo de treinamento, assim. Quando você tem um elenco muito grande, você não consegue dar a devida atenção para todos os jogadores. Vou dar um exemplo, assim, aí em falar do departamento de análise nosso, né? Nós, ao longo da temporada, fizemos aproximadamente mais de 500 vídeos, seja ele individual, setor ou coletivo. Então, assim, talvez as pessoas não entendam o funcionamento de um clube, mas trabalha bastante. Ao contrário de que muita gente pensa, o futebol trabalha-se muito. Então, para você dar essa atenção ao atleta e desenvolvê-lo realmente na acepção da palavra, você precisa ter um elenco um pouquinho mais enxuto e aí você consegue qualificar o teu trabalho. Então, vai girar em torno disso, de 24, 25 atletas de linha e 4 goleiros. Você falou também, né, que não tem muito essa coisa de que jogador de Série B não pode jogar na Série A, né, que é mais o jogo coletivo. Além disso, né, que você vai manter na equipe esse jogo coletivo, né, esse time que vai conseguir entregar aquilo que é necessário. Quais as qualidades que esse Curitiba precisa adquirir para se manter bem numa primeira divisão? Assim, qualidades, você fala ela individual ou coletiva? Individual do jogador, ele precisa ser potente, ele precisa ter coragem, porque aqui é um clube realmente exigente, então ele tem que ser mais corajoso do que talvez em outros lugares. Ele precisa fazer mais de uma função, porque hoje, no meu entendimento, vou dar o exemplo do Vini. O Vini, para mim, é um jogadorzaço, que está a 50% só da capacidade dele.
Para mim, ele tem uma margem de crescimento, talvez no nosso elenco, é um dos jogadores que mais tem margem de crescimento. Por quê? Porque ele precisa fazer mais gols. E para ele fazer mais gols, ele precisa estar comigo de um ano para o outro. Então, assim, eu não já alertando aí os treinadores, o próprio empresário do Vini, não, eu não abro mão dele, tá? Então, que eu tenho certeza absoluta que ano que vem ele vai entregar 5, 6 gols na Série A para nós. Por quê? Porque ele é um cara que joga de 8, joga de 5. De 5 nós estamos tentando doutrinar ele ainda, mas joga de 8, joga de 10, joga nas duas pontas. Mas ele precisa fazer mais gols. Então é esse perfil de jogador que nós vamos buscar. Jogador que joga em mais de uma posição e tenha margem de crescimento e principalmente queira melhorar. Então eu acredito que, independente da carreira do atleta, ele ainda pode sempre melhorar em algum aspecto. A tua adaptação do teu estilo de jogo, do modelo, do padrão de jogo do Coritiba para uma Série A, porque agora mudam as características do campeonato, querendo ou não, né? E você tá debutando numa Série A. Você até brincou lá em Manaus 100%, que 100% de aproveitamento você e o Denis, né? Porque... É um jogo só. E pelo Coritiba ainda. Agora você... O Ricardo Drubs que tem isso no Paraná, fez um jogo e foi embora, mas 100% de aproveitamento. Agora você tem talvez o maior desafio da tua carreira, né? Tá explorando ali novos mares. E você já imagina alguma diferença em relação ao teu trabalho mesmo, a uma adaptação para a primeira divisão? Eu acredito que defensivamente nós vamos ter que ser ainda mais sólidos do que nós fomos esse ano e produzir mais ofensivamente, porque para você fazer um campeonato importante na Série A, você tem que ter mais volume ofensivo, criar mais situações de gols, fazer mais gols, inclusive. Nós fizemos 39 nesse campeonato. Com certeza na Série A não é o suficiente. Então, com certeza, ser mais sólido do que nós fomos defensivamente e produzir mais ofensivamente. Mas eu tenho certeza absoluta que nós, em termos de desempenho, jogaremos ainda melhor ano que vem do que nós jogamos esse ano. Mozart, você falou agora há pouco da foto, né, com o Reginaldo. Em 99, o Coritiba ainda era um clube com mecenas, era um clube vindo do Triunvirato, que era uma tentativa de reestruturação, e hoje o Coritiba é um clube com um dono, com uma gestão absolutamente profissional e externa, né, gente de fora. Como é que você vê esses dois Curitibas? Eles ainda têm pontos de similaridade? Ou a coisa mudou de um jeito do tempo do jogador para o tempo de técnico? Não, acho que mudou de maneira significativa, assim. Prova disso, a obra que foi feita dentro do CT, né? Nós temos uma academia hoje que assim, ela é de nível Você foi sem CT ainda, né? Quando você saiu do Coritiba... Já existia o CT, porém só tinha 3 campos, né? Quando eu volto em 2015, tinham 2 campos a mais, e foi essa transformação que eu encontrei 16 anos depois. Na minha opinião, a infraestrutura, e aí vamos pegar o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras é prova disso. Eu joguei no Palmeiras em 2009, o que é o Palmeiras hoje, né, com a transformação do CT, com a construção do próprio estádio. E aí não é coincidência que o Palmeiras nos últimos 5 anos, com o mesmo treinador, se não é campeão, é vice. Então, eu acho que essa é a grande diferença do Coritiba, quando eu era atleta, 99, para o Coritiba 2025. É realmente o investimento em infraestrutura, é ter um modelo muito definido, e aí de gestão. Eu nem vou entrar nesse mérito, não tem entendimento para isso, mas infraestrutura, modelo de jogo, perfil atlético de jogador, que é uma tendência no mundo hoje também. Então, nesse sentido, o clube está bem diferente do que da minha época de atleta. Eu queria, Mozart, que você falasse do pessoal que trabalha e pouco aparece. Que tá com você todos os dias. Os heróis invisíveis, né? Exatamente. Porque o torcedor, ele vê os 11 que estão ali, a rapaziada que tá no banco, você, o Nascimento, que é um pouco mais conhecido, mas por trás tem um grande time que te apoia, fisiologia, fisioterapia. Até gostaria de deixar o espaço para que você citasse cada um nominalmente, falasse um pouco da importância desses heróis, desse time que não aparece. Assim, eu na véspera do jogo, acho que foi CRB. CRB, que eu pedi para eu aproveitar que o Gabi tá aqui, o Gabriel tá, ele fez um vídeo
pessoal da cozinha, do almoxerifado, pessoal da manutenção do CT, e eu gosto sempre de mostrar para os jogadores essas pessoas. Eu sei que você está falando da questão da comissão técnica, mas eu acho que vou abranger um pouco mais a minha resposta, porque eu chamo eles de heróis invisíveis, assim, né? E o jogador de futebol tem um impacto muito grande na vida dessas pessoas. E eu sempre falo isso para o meu atleta, porque o futebol tem o famoso bicho, né? Aquela coisa toda. Mas os jogadores, eles têm a sensibilidade de separar uma parte para distribuir para essas pessoas. E quanto mais jogos você vence, mais você impacta na vida dessas pessoas. Então, e eles são determinantes dentro de um clube de futebol. Então, e aí eu gostaria de estender já o meu muito obrigado para todos eles, que todos eles fazem parte dessa conquista, né? Das tias da cozinha, os roupeiros, os massagistas, o pessoal da almoxerifada aqui no Couto, o pessoal da manutenção lá, que eu fico no pé deles, o cara que eu levo o cafezinho, porque o campo tem que estar sempre bom, então eu tenho que tratar essa galera bem, né? E aí é toda a comissão técnica, departamento médico, fisiologia, como você falou, a parte técnica, a parte física, os preparadores de goleiros, enfim, parte administrativa, que fica aqui na João Roberto agora, e toda a diretoria liderada pelo William. Então, essa conquista é feita a muitas mãos, e todos eles têm uma parcela bem importante nesse título, e esse título, assim, tem um significado grande para todos nós, que foi um título realmente conquistado com muita luta, com muita dedicação, muito amor, sabendo que a cobrança ia ser grande, mas Deus nos honrou e conquistamos um título que vai ficar marcado na história do clube e nas nossas vidas também. O Vitor C tá enlouquecido aqui, quer que te pergunte sobre o Ronier, ou o Rony. O Rony acho que vai sonhar comigo. Ele pergunta aqui que muitos veem nele um talento nato, ofensivo, mas na opinião do Vitor, ele também é muito forte na reconstrução, recomposição, marcação, roubo de bola, controle de jogo. Ele não é um camisa 10 nato? Ele vai brigar com o Josué, né? Moça, eu tenho que aproveitar para você, antes de bem falar disso, eu queria que você falasse um pouco daquele momento em que você precisou afastar o Lucas e ele volta melhor, inclusive. O Lucas e o Felipe, que terminou o ano jogando, exato, né? bem Terminou lembrado. o ano em campo. Em outra função que você lapidou ele durante a temporada também. O Felipe tem essa característica ofensiva, né? Assim, eu acho que aquele momento foi necessário, né? Um puxãozinho de orelha, enfim, uma coisa um pouco mais forte. Eu tenho uma filha de 24 e um filho de 18, e eu acredito que a relação treinador-jogador é muito parecido com a criação dos filhos. Às vezes um não é necessário, um puxão de orelha é necessário, uma cobrança mais forte é necessária, porque quando a gente ama, a gente realmente cuida e se preocupa com as pessoas. Então, naquele momento era muito mais uma questão de preocupação com a pessoa, Ronier e Felipe. Então foi necessário e graças a Deus deu certo. Em relação ao atleta Ronier, ele é muito bem formado, né? Vem das categorias de base, 10 anos no clube, muito bem formado, então tem um entendimento muito grande do jogo. Eu acho que eu só refresquei a memória dele, que ele tem capacidade de exercer funções diferentes no campo. Então ele foi determinante na fase defensiva, e aí o talento nato dele, ele foi muito importante também na fase ofensiva. Tanto é que o gol do Seba é uma jogada individual dele, né? Que ele dribla 2 jogadores, faz um cruzamento possível a fazer o primeiro gol lá em Manaus. Então eu acredito que o Rony, ele tem um futuro fantástico pela frente, porque é um menino gente boa, assim, tranquilo, trabalhador, um cara que não abre a boca. Então moleque gente boa pra caramba, vai ter um futuro brilhante pela frente. Ele é talentoso, ele tem uma genética privilegiada. Então, e é um menino dedicado, que tem entendimento do jogo. Eu espero também vê-lo na seleção brasileira. Ele tem potencial para isso. A gente está caminhando pro final da entrevista, Mozart. Eu queria que você falasse sobre 2 jogadores que foram fundamentais nessa tua campanha e que não começaram a Série B jogando, que é o Michael e o Jaci. O Michael, que começa no banco de reservas, mesmo com toda a história que ele tem dentro do futebol. Se não me engano, ele falou que é o 14º título da carreira dele. Importante aqui no Coritiba, porque é o primeiro dentro do Brasil. E o Jaci,
que sequer começou o campeonato jogando no Coritiba. Ele chega com expectativa de ser volante, inclusive. Você, no momento da chegada, lembra, olha, ele já foi zagueiro também, eu conheço o jogador. E aí você, né, começa a utilizar ele durante os treinos também como zagueiro, tem uma oportunidade contra o Atlético Goianiense e ali não sai mais da equipe. A galera achou que eu era o professor Pardal, né? Colocando o Jaci de zagueiro, né? O Jaci, os 4 anos que eu fiquei na base foram muito importantes para mim em termos de, enfim, de conhecer jogador, e aí eu tive a oportunidade de enfrentar o Jaci na base do Atlético. Eu no Coritiba, ele no Atlético. E ele é formado como zagueiro, né? E aí eu acredito que ele e o Marcos se complementam bem. Eu acredito muito nessa questão de um jogador complementar o outro. Abri um parênteses aí no jogo do Goiás, que na minha opinião foi um dos melhores jogos nossos da Série B em casa. Falaram que eu joguei com 3 volantes. Não joguei com 3 volantes. Joguei com o Alisson, com o Seba e com o Vini. Jogadores que se complementam bem. Eu acredito que eu considero até os três camisas 8, né? Não camisa 5. O Alisson tentando adaptar ele de 5, né? Então, assim, o Maico, a experiência, e aí a questão dele ter iniciado no banco pro Aquino foi a questão de desempenho nos treinos, e aí o Maico elevou o nível dele de treinamento e aí com a lesão do Aquino ele assumiu a titularidade, e aí pelo fato dele estar preparado ele tomou conta da defesa. Com a chegada do Jaci, eles se complementaram realmente muito bem, assim, né? Um mais experiente, o outro com muito vigor físico, e aí eles criaram uma amizade, uma relação muito legal também, que eles conseguiam transferir isso para o jogo, um respeito grande. O Maico, um cara generoso, assim, né, de muitas informações para o Jaci, inclusive de experiências no exterior. Então acabou que teve um casamento legal, e não é por acaso que nós também fomos a melhor defesa também por causa deles, né? E é por isso que você tá lá e nós estamos aqui. mas essa é uma resposta que eu me arrependo. Eu pedi desculpa. Tá. Eu não deveria ter Na hora, feito. né? Na hora, Cicê. Eu No final. Deixa eu contar. Ele é Deixa eu estagiário contar. aqui. Não, deixa eu contar o bastidor. Ele tem... Deixa eu contar Tem o segurança bastidor. esperando. Deixa eu ali. contar o Os 3 bastidor. do tamanho do Jaci estão esperando aqui fora. O Pablo que fez a pergunta, ele hoje é estagiário do Cidade Alerta aqui na TV. E ele senta a 2 cadeiras, a 2 mesas da minha mesa. E no dia dele, ele tava tão macambuzo, eu falei, não, tranquilo, fica tranquilo, coisa e tal. E depois falei, Pablo, é isso aí, tem que perguntar, é teu trabalho, coisa e tal. Mas se você chegar lá, você vai dar um susto nesse piá. Mas vou lá. Eu faço questão de ir, viu? Assim, é que o Pablo não sabe a dura que eu tomei em casa do meu filho, né? O Luca falou assim, você não deve... e da filha também, mas o Luca falou, você não deveria ter respondido daquele jeito. E eu realmente, eu me arrependi depois, assim, e faço questão de dar um abraço no Pablo ali. sem problema nenhum. Deixa eu ver se ele tá ali, vou confirmar. E a pergunta que não quer calar, você se arrependeu de falar do Boqueirão e do Batel? Me arrependi um pouco também, apesar de ter virado meme, né? Mas eu, assim, esse tipo de resposta pode ter certeza que eu não dou mais. Eu tenho uma última pergunta, né, aproveitando essa questão da família, porque você teve no teu elenco alguns dramas pessoais durante a temporada. Eu cito o caso do Jaci, teve também Moledo. o caso do Moledo, o Zeca também durante a temporada. Como é que lidar com essa situação? Porque, como você disse, tem o lado humano do jogador, esse que pouca gente conhece, né? Foi duro, assim, bem duro. Até do Moledo foi traumático, assim. Eu e minha esposa fomos lá na casa do Moledo dar um abraço nele, na irmã dele, depois do ocorrido, que a mãe dele acaba falecendo no apartamento dele. Ela vinha de um tratamento rigoroso de câncer. E do Jaci, ela já vinha também num processo de tratamento, infelizmente veio a falecer, assim, mas os jogadores foram... O clube foi importantíssimo, que estendeu realmente a mão nesse momento de grande dificuldade. Os jogadores se fortaleceram ainda mais, né? E, assim, foi um momento difícil, mas aquilo ali, esses episódios trágicos nos fortaleceram e nos uniram para essa conquista aí. Então, e aí o Jaci e o Moledo foram muito fortes com a família, com as famílias deles para ultrapassar esse momento de dificuldade. E aí o futebol também ele te ajuda, né? Vou dar um exemplo da minha vida pessoal junto com a Isa, assim. Em 2000, quando a minha filha nasce prematura, né? Nasceu de 6 meses e meio, ficou 2 meses na incubadora, né? E ali 30 dias na UTI, foi um período muito duro para nós.
E muito mais difícil para Isa, que ficava mais tempo em casa, e o futebol para mim era realmente uma válvula de escape importante. Então com certeza o Moledo e o Jaci usaram o futebol como essa válvula de escape. E assim, é óbvio que nada, né, traz de volta, enfim, mas com certeza é um alento. O futebol acaba te ajudando. Temos que liberá-lo, está morrendo de fome. Da sogra do Josué também. Do Josué. Estão também lembrando Teve a aqui no questão chat. da sogra do Josué. Então, eu fui de novo. O futebol, ele é um alento. Antes de te deixar embora, preciso ler, porque a gente tem com muitas participações. O Jax, brabo demais, Mozart. Tive muita raiva de você nas suas decisões ao longo do ano. Mas você provou que estávamos errados. Aos trancos e barrancos chegamos e estamos na Série A. Obrigada por tudo. O tio Wilson, mozartismo é uma realidade. O Lene Adriano, parabéns, professor. É isso que o nosso Coritiba precisava. Um técnico gente da gente, do nosso povo. O Anderson Alves, fala aqui do Batel. Parabéns pela campanha e pelo título. O do Martins manda um salve pra galera do Bairro Alto. O tio Wilson, que é do Xaxim, pode cornetar? Eu fiquei com medo no dia seguinte almoçar no Batel e minha esposa. Eu comia olhando pra trás, vai vir um tapa, né? Tem um amigão nosso, também é jornalista, mas não trabalha no esporte, ele falou: eu tô no seminário, tô no limite ali. Ainda posso, né? O pessoal aqui também falando que hoje não teve pigarro, né? Hoje foi mais tranquilo ali. Não, mas assim, mas sabe por quê? Porque Quase daí, engasgou. não, e chega um cara que fala assim, eu tinha um medo toda vez que alguém falava: Mozart, boa noite. Aí eu falava: lá vem, agora vem. O que eu recebo de mensagem, você fala boa noite, coça a cabecinha aqui. Até teve uma vez que o Mozart brincou, falou: pô, vai devagar aí, geralmente vem com mais efeito as perguntas. Aí ele me colocou pra cima, assim, obrigado, viu, professor? Valorizou Mas eu confesso que o bastante. Scarione nos últimos 2 meses ele foi mais light, né? Deu uma Ele aliviada. Tava Mas você relaxado. encaminhou o acesso aí, você me complicou, Ele pô. já tava comemorando um mês antes, já tava feliz da vida. O Luiz Rodrigo. Foi campeão, mas... Luiz Rodrigo, Mozart, sucesso. Moisés de Castro, parabéns, Mozart. Fui um dos que ficou triste que não conseguimos o título em casa e aprendi a te admirar. O Marcos Calil, um forte abraço, parabéns pela conquista, pela luta deste ano. Nossos parabéns. O Marcelo, tô fundando a TCOCB, Torcida Organizada Cabral Bratel. Tá certo. E Valeu, o pessoal. Miguel Obrigado. termina dizendo que você foi o herói da conquista do Coxa. Mozart, muito obrigado pela presença. Ficamos muito felizes aqui de tê-lo aqui. Obrigada também a Isa pela visita. Prazer em vê-la sempre. E eu acho que coroar essa conquista, trazendo todos esses relatos que você trouxe ao longo de um ano pro nosso ouvinte, para quem nos acompanhou, pro ouvinte Coxa Branca, que ficou muito feliz com essa conquista, e volte sempre. Obrigado, Tete. Eu agradeço a todos. Foi bem legal assim, o período com vocês aqui, esse momento. E pedir a Deus aí que nos dê saúde, sabedoria, e que 2026 seja ainda mais próspero do que foi 25. Tá aí, Valeu, Mozart, gente, obrigado. ao vivo no nosso Bate Pronto Paraná. A gente vai pro intervalo rápido, não vamos aparecer na live do YouTube, porque vamos fazer uma foto com o professor, né? Segura aí, a gente já volta. Você está ouvindo Bate Pronto Paraná.